Rogério, querido, boa Olá, tarde. Tu- Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, e com você? Eu estou ótima. Você está me vendo e me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, vendo bem, tá bem legal. Que maravilha! Querido, seja muito bem-vindo ao meu canal. Estou muito feliz de ter você aqui para falar sobre o seu livro. Obrigada pelo tempo, pela disponibilidade, tá? Eu que agradeço aí, espero que seja aí um ótimo conteúdo, né? Você é a primeira vez aqui no YouTube? Eu não costumo aparecer muito, eu tenho canais, né, redes sociais, mas não costumo aparecer muito, não. Mas Eu gosto de porque focar você é mais tímido? no livro mesmo, né? Geralmente os escritores nacionais, eles têm essa coisa de não querer aparecer. Eles acham que é só falar do livro, não é, gente. É tão bom fazer live, fazer sorteio, ir para a Bienal dar de cara com os leitores. Eles precisam dessa ponte direto com o escritor, inclusive por questões de credibilidade. Então, assim, é conhecer a obra, é conhecer o escritor, é saber quem é aquela pessoa que escreveu um livro que o leitor está fascinado. Então ele quer esse combo todo. Você já foi à Bienal como escritor? Não, já fui diversas vezes na Bienal, mas como escritor pretendo ir pela primeira vez o ano que vem. Maravilha. Vai o quê? São Paulo? São Paulo. São Paulo. Estaremos lá. Estarei em São Ótimo. Paulo e vou querer te conhecer pessoalmente, ouviu? Pô, o prazer vai ser todo meu. Maravilha. Vou estar lá no stand da Wiclap, recebendo os escritores, os leitores, e já estamos organizando para os encontros e as trocas lá de figurinha. Vai ser incrível. Você vai para a Bienal por editora ou vai independente? Eu ainda não decidi, né? O meu livro, o físico, ele é lançado pela Wiclap, então estou avaliando ainda as opções, né, no momento. Maravilha. O livro do nosso autor, gente, o Rogério, ele está com um material pela Wiclap. Aliás, essa capa tá lindíssima. Você publicou recentemente? O livro, ele saiu no final de outubro já, né? Então já tem uns 3 mesinhos, vamos dizer. É recém-nascido no mercado. Sim, Eu vou falar o nome dele, mas com certeza eu vou pronunciar errado. E aí você me corrija, tá? tudo O bem. livro dele é o livro um. São quantos livros? É uma trilogia? São 3 livros, isso. É uma trilogia. Então, esse, gente, é o volume um de Tron-Or, a espada Ardiel, é isso? Tronhorn, a espada Ardiel. Tron-Or, a espada Ardiel. Ah, muito bom. Você tem ele físico com você? Tenho sim. Mostra pra gente essa capa Deixa eu linda. pegar ele aqui, peraí. Tá lindíssima essa capa. Ah lá, gente. Olha, uma coisa bem medieval, uma coisa, né? Tem a Uma espada pele. Ardiel aqui. Ah lá, que lindo que ficou. E temos aqui os personagens aqui principais também na outra orelha. Ah, peraí, mostra esses personagens pra gente de novo, a cara deles. Ah lá, gente, dois, quatro, cinco personagens que o autor vem colocando nessa narrativa. Mas antes da gente conhecer um pouquinho a tua história, o teu livro, né? Eu queria que o pessoal conhecesse um pouquinho de você também. Você, pelo que me consta, é um leitor nato desde criança.
Sim, eu já tenho uns aninhos nas costas aí, né? Então, sou pré-internet, perdão. Então, na minha época, a garotada gostava bastante de ler, né? A gente tinha esse hábito, né? E eu fui surpreendido com, na minha época, professores muito bons e me indicaram muitos livros. Eu li Robinson Crusoe, li Dom Quixote, li Jornada ao Centro da Terra, livros fantásticos, né? Que mexeram muito com a minha imaginação, né? Comecei por aí. Depois eu fui indo para na adolescência, conheci o RPG me trouxe outras referências. Aí eu conheci meu livro de cabeceira, que eu já li umas 4 ou 5 vezes, que é O Senhor dos Anéis, né? É o meu livro, né, que eu mais O livro dele de gosto. cabeceira com mais de 800 páginas. Sim, sim. Sempre que eu posso, eu leio. Que maravilha! Robson Crusoe também foi um dos meus Nossa, primeiros sensacional. livros. Sim, é um dos Cara, primeiros livros. caramba, era de lei o Robson Crusoe ser indicado nas escolas para a gente começar a ler. Agora, Dom Quixote, gente. Quem nunca Dom leu Dom Quixote. Quixote, mergulhe na história. É simplesmente sensacional. Júlio Verne. Caramba, Júlio Sim. Verne, cara, olha isso. 20.000 léguas submarinas, Viagem ao Centro da Maravilhoso. Terra. Ele tem umas coisas fantásticas, né? O Júlio Verne, ele era um visionário, né? Visionário. Como é que Depois a pode, gente, né? aí a gente vai entrando nesse universo literário, a gente conhece Isaac Asimov, que é outro autor Sensacional. fantástico, né? Exatamente. E aí isso abriu um leque para você também, quando se fala de filme, videogame. Você ama filme? Ah, sim, eu adoro, né? Eu acho que o meu segundo maior conteúdo assim que eu absorvi foi através de filmes, né? E eu vejo filmes desde a década de 80, então eu peguei clássicos, né? Como Fúria de Titãs, o original. Eu peguei o Crew, peguei coisas bem antigas ali, Simbal Marujo, né? Que eram umas Não. aventuras de fantasia fantásticas, né? Era bem Você legal. falou do RPG. A questão do RPG é que o RPG traz, de fato, muitos escritores novos para o mercado atual. No seu caso, o RPG te influenciou a escrever, por exemplo, essa trilogia? Ele me influenciou completamente, né? Tron Horn, muita gente não sabe, inclusive está no prefácio apenas do livro digital. Ele é baseado numa campanha minha e dos meus amigos que duraram 3 anos, né? Então foi tão fantástico, foi tão emocionante para todos nós que mexeu tanto, né, com os meus amigos que influenciados por eles, né, acabou me inspirando a lançar o livro baseado nas aventuras, né? Então, eu acho que só nisso ele é um livro único. Muito bem. Em 2013, o nosso autor, já como professor, ele teve a alegria de co-criar um centro cultural na escola onde ele trabalha, onde os estudantes podiam explorar o RPG, literatura, tecnologia. Cara, conta isso pra gente. Como é que foi esse projeto dentro de uma escola municipal, estadual, particular? Conta pra gente um pouquinho. Eu fui contratado por uma escola particular, né, na Moca, e eles queriam fazer algo diferente, né, que foi proposto por um primo meu. Ele era professor já lá, eu estava numa outra área, bem diferente da área de educação, e ele propôs para mim, já sabendo do conhecimento que eu tinha aí a respeito do RPG, tecnologia, todas essas diferentes disciplinas aí, ele chegou para mim e falou assim: a gente podia criar um local para os alunos que fosse fora das salas de aula, onde a gente apresentaria para eles
o RPG como forma de apoio didático, a gente poderia criar um curso de dublagem, a gente poderia criar um podcast, onde ali a gente colocaria algumas radionovelas baseadas nas histórias que você criou. Então foi um momento muito legal, porque deu para fazer muita coisa, né, para testar muita coisa. Tenho contato com alunos que fizeram parte do Centro Cultural e, graças a Deus, eles me dão retornos muito bons, assim, do que foi o Centro Cultural na vida deles. Então, eu acredito que foi um momento, assim, muito bom mesmo. Graças ao Centro Cultural, eu estou onde eu estou hoje, né? E assim, eu gostaria mesmo que todas as escolas do Brasil tivessem um centro Olha, cultural, tá. um momento em que as artes, a criatividade dos alunos que são interessados, né, nisso, pudessem mostrar aquilo que eles são capazes, aprender, trocar ideia com pessoas mais velhas, com professores, anexar ao conteúdo didático dele também essa formação extra que tanto ajudou tantos alunos aí que me conhecem, né? Exatamente. E é uma questão também, gente, de lapidar no meio disso tudo talentos que a gente desconhece. Às vezes alguém que escreve poemas, escreve histórias muito bem e está tendo essa oportunidade e é visto por um professor como o Rogério. Então é lapidar, é cuidar, sabe? Tem toda uma dinâmica por trás desses projetos que são incríveis e onde nascem talentos que a gente desconhece. Que é só assim, pode ver em comunidades, em escolas municipais. Aqui no Rio de Janeiro isso acontece muito. Aliás, Rogério, você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de São Paulo, capital. São Paulo, capital. Aqui no Rio também tem muitos projetos assim, ou seja, vai incentivando, vai lapidando, vai encontrando esses talentos perdidos dentro de sala de aula em projetos voluntários voltados para a arte. A gente viu aí na pandemia que o que nos salvou, uma das coisas, né, que salvou essa galera foi a própria arte. A gente, se não tivesse arte, a gente estava perdido. Então, incentivem, movimentem e lapidem os talentos perdidos, porque a gente precisa disso. Já o livro do nosso autor, o primeiro volume, ele começou a escrever em 2013. Foi isso? 2003. 2003! 2003. Tem bastante tempo. Esse livro, o que você traz para os leitores a partir da tua narrativa? O Trunhorn, ele está ali entre os gêneros de fantasia épica clássica e dark fantasy. Ele caminha ali entre os dois ali, né? E ele é um livro que, como eu já disse, ele foi baseado em uma campanha de RPG. Eu acho que o que mais vai pegar os leitores é essa questão do inesperado. Não é uma cabeça só pensando ali no que está acontecendo no livro, né? Os personagens são muito diferentes, eles têm conflitos entre eles. Muito das coisas que acontecem no livro são inspiradas em cenas, em acontecimentos que aconteceram na história da campanha. Então, você não vai ler Trunhorn e falar assim, não, eu já li 1 milhão de livros iguais a esse. Não, você não vai. Porque ele é muito diferente, são coisas muito inesperadas que vão acontecendo no meio do livro, e esse é o ponto forte da história, né? O inesperado, né? As coisas que acontecem que o leitor não faz a mínima ideia do que vai acontecer, né? Muito bem. Então vamos lá. Esse livro, gente, é uma fantasia clássica e o autor diz o seguinte, que no vasto e perigoso continente vou pronunciar errado, você me corrija, de Penras, qual é o nome? Penras. 3 mercenários falidos aceitam
o que parece ser um trabalho simples: escoltar um mercador desesperado e seu filho de volta para casa. Aí a gente já tem que parar e começar a questionar. Primeiro, esse continente que você criou, a gente está na Idade Medieval, não é isso? Ele, como a maioria dos livros de fantasia, ele tem esse cenário mais voltado para o medieval, né? E como todos os livros que a gente conhece desse gênero, você colocou mapa e ano nele ou não? Sim, eu coloquei mapa nele, tem o mapa, mas nós só vamos tratar de anos mesmo, assim, a cronologia dos anos no segundo livro. No primeiro livro eu falo das eras, né? No segundo livro, aí sim nós vamos começar a ter a questão da datação dos acontecimentos. Esse primeiro volume, você já mostra para o leitor essa questão do mapa ilustrado aí? Tem alguma ilustração? Mostra para gente no teu livro. Sim, nós temos o mapa no livro, né? E o mapa na landing page também, que é o mapa do continente inteiro. Aqui nós temos no livro. Ah Temos lá, o mapa, gente. né? Temos o mapa aqui no livro, né? Das duas regiões principais onde acontecem a história, né? E no site, né, na landing page do livro, tem o mapa inteiro do continente inteiro. Então, ali você pode acessar e ver o mapa do continente inteiro. E esse nome Penrith saiu do jogo ou você inventou? Não, esse nome Penrith, ele, vamos dizer assim, ele começou no jogo, né, mas foi aperfeiçoado para o livro, porque eu tive que criar uma linguagem própria para o livro, né, inspirado no Tolkien, que ele criou a linguagem élfica. No meu livro tem elfos também, eu criei uma linguagem própria para os elfos, então ele foi melhorado, os nomes foram melhorados de acordo com a pronúncia élfica que tem no livro. Muito bem. E aí a gente tem esses 3 mercenários falidos que vão aceitar esse trabalho. Quem são esses 3 mercenários? Eles estão na capa do teu livro, na orelha? Sim, são na capa do livro. Mostra pra gente quem são esses 3 mercenários, por favor. Ah lá, gente. O primeiro aqui é o Elfo Karsh, né? Eu não sei se eu posso dar spoilers aqui, né? Mas ele é um elfo que é bem enraizado na cultura élfica, né? Pelo menos ele era. Temos o meio-elfo Manji, que ele começou como um ladrão que assaltava estradas, acabou sendo encontrado por um mago, e dali para frente ele foi instruído pelo mago e acabou, né, seguindo mais para o lado da magia, né? E nós temos o personagem Sidrak, que ele é chamado de Homem do Norte, porque ele vem de uma região bem parecida com a região da Arábia Saudita, aqui do nosso mundo, né? Então é uma região mais ligada ali, né, com traços mais árabes ali, né? Então ele vem para as terras centrais, né? E ele vem fugido de lá, porque lá ele era um ladrão, né? Ele acabou ficando muito conhecido, então isso para ladrão não é muito legal. Ele acabou vindo para as terras centrais e aqui ele começou a trabalhar como mercenário e acabou conhecendo os outros dois, né? Quer dizer, os personagens em si, eles não se conheciam. Durante a narrativa é que eles vão se conhecer e trabalhar junto, é isso? Não é propriamente assim, né? No começo eles já se conhecem, né? Eles já têm uma dinâmica muito boa, né? Por eles trabalharem de mercenários e cada um ter a sua própria especialidade ali, né? Eles acabavam aceitando trabalhos juntos, né? Porque eles juntos ali ofereciam uma ferramenta extra, né? Que eles não teriam se fossem individuais, né? Entendi. Então eles já se conhecem e aí eles estão presos ali naquela cidade. E dali por diante acontece toda a história. Agora, é interessante essa questão dos mercenários, né?
porque a gente vê em filme, a gente lê em livro, e construir mercenários, personagens que são mercenários, requer uma pesquisa boa, né? Porque não se constrói um mercenário bobão, por exemplo. O mercenário, ele é típico de uma época, o mercenário é típico de uma tipo de atitude, até a questão de como ele se veste, de como ele fala. Como é que foi para você construir 3 mercenários de uma vez só no teu primeiro volume? Então, né, você pegou num ponto crítico, exatamente, né? Os mercenários, eles são diferentes de acordo com a época em que você baseia a história, né? Os mercenários na Idade Média, eles eram diferentes, assim, dos mercenários que nós temos, os mercenários modernos hoje, como eram diferentes dos mercenários no século XIII, por exemplo, né? Então, o que acontece? Eu tive que fazer uma pesquisa de como era o comportamento de um mercenário e, hoje em dia, a gente teria uma visão muito diferente, porque os mercenários, antigamente, alguns deles, né, eles possuíam códigos de honra, eles possuíam regras estritas, eles pertenciam a uma guilda, por exemplo. Então, você tem que entender de todas essas nuances da história para você construir ali um mercenário autêntico. O El Cid, Rodrigo Dias de Vivar, que é um grande herói espanhol, né? Ele teve uma época que ele era chamado de freelancer, né? Hoje a gente usa esse termo freelancer, mas não sabe de onde vem, né? El Cid foi um freelancer, ele alugava a lança dele, vamos dizer assim, para quem tivesse a ver com os ideais de cavaleiro dele. Então, para você ver como é complexo essa questão, né? Em cada parte do mundo, nós temos tipos de mercenários diferentes. Se nós formos para o Oriente Médio, vamos pegar os esse é o nome difícil de falar, Hassashins, né? Hashishins, que são mercenários que trabalhavam com uma irmandade por trás, né? Era uma coisa mais religiosa, mas eles trabalhavam por dinheiro. Então, quando você trata de mercenários, você tem esse leque imenso de possibilidades, né? Eu me apeguei a algumas, né? Eles são mercenários, mas com ideias e são de culturas diferentes, né? Então, eles são mercenários todos, porque eles estão trabalhando por dinheiro, mas cada um tem a sua ideologia diversificada, de acordo com o antecedente do personagem. Muito bem. Essa questão dos mercenários é muito interessante, né? Porque, como a gente está bem acompanhando a história do nosso escritor, se passa numa época diferente. E quando a gente fala de mercenário, a gente não pode falar de ficar sem falar sem as lutas, né? Os conflitos que o Rogério deve ter colocado durante a narrativa, até porque esses mercenários aceitaram, né, um trabalho que era escoltar um mercador e o seu filho de volta para casa. Ou seja, eles iam ser uma espécie de 3 seguranças para outros 2 personagens ficarem seguros até em casa. E aí levanta-se a questão, né? Quem são esses 2 personagens, Rogério? Tanto o pai quanto o filho, ou seja, esse mercador e o filho do mercador. Sim, nós temos o mercador Kamed e o filho dele, né, um garoto de 12 anos, que é o Caminho, né? E eles estão ali numa parte do mundo ali, né, do continente, onde é uma parte de transição, né, de quem vem do norte vai para o sul. Eles moram no sul e eles vinham do norte. Eles foram comercializar as peles que eles tinham, né? Eles foram mandados por um lord para comercializar essas peles, né? Eles vão para lá comercializar essas peles e quando eles voltam pela estrada e param ali na cidade de Volniar, eles encontram uma situação muito, muito ruim. O xerife, né, que é a pessoa mais importante ali da cidade, emite um mandato de que para o sul, né, na estrada do sul, estão acontecendo vários assaltos que envolvem goblins, né? E que para as pessoas não saírem de lá da cidade, porque
quem sair corre o risco de ser morto, né, ou aprisionado por essas criaturas. E o Kamed e o Kamen são mercadores, eles não têm ali habilidade nenhuma em combate, né? E não tinham como sair dali, porque se eles saem, eles estão ali com lucro, provavelmente vão entregar esse lucro para um lord. Se eles saem dali e o lucro é roubado, eles chegam ali no feudo deles sem ali o que eles foram comercializar, isso pode acarretar em situações seríssimas para a família do Kamed. Né? Então ele se vê ali desesperado. Ele fala, eu preciso chegar na minha cidade, mas eu não posso sair porque existe esse perigo. E o que ele faz? Ele abre mão de um pouco do seu lucro para contratar esses mercenários. Ah, muito bem. Aquele personagem que está na orelha é um dos mercadores ou do filho? Ou não? Não. Os outros dois personagens que eu não mostrei, eles aparecem no decorrer da história, mas eles acabam integrando o grupo mais para frente. Ah, muito bem. E aí, gente, a gente tem essa escolta desse mercador e do filho. E durante essa escolta, você coloca um pouquinho de ação, há brigas, há lutas, há algum desafio no decorrer desse trajeto até a segurança deles em casa? Eles estão atravessando ali uma parte muito complicada do continente, porque é uma parte muito ligada à era anterior, que é chamada da Segunda Era, a Era de Ouro, né? E é uma floresta de Mirhar, é uma floresta misteriosa, ninguém gosta muito de adentrar muito para o centro da floresta, porque ela tem realmente alguns perigos ali, algumas situações onde as pessoas acabam sumindo, então eles estão atravessando essa floresta, que ela já em si já é bem misteriosa, bem perigosa, né? Mas o Karsh, ele nasceu naquela floresta, então ele conhece ela muito bem. Só que durante o caminho vão acontecendo coisas muito misteriosas com ele, né? Coisas que nem o Karsh, os 160 anos dele, ele tinha presenciado. Então aquilo começa a criar uma pulga atrás da orelha com eles, né? Eles a princípio não são atacados, mas muitas coisas muitas coisas estranhas começam a acontecer no caminho, né? E acabam preocupando os personagens, né? O Karsh, ele tem um sonho muito estranho. Não vou dar muitos spoilers aqui. Ele tem um sonho com uma figura heróica de um passado muito longínquo. Ele tem um sonho com essa figura, né? E esse sonho alerta ele de que eles seriam atacados em breve. E realmente, a hora que ele acorda, eles já estão sob ataque dos goblins. E aí começa uma luta desesperada pela sobrevivência com eles, né? Esses personagens, os Doblins, eles se parecem com o quê? Eles são personagens clássicos, né? De quem joga RPG já deve ter visto. Eles são uma mistura de duendes com goblins, né? Quem já conhece os goblins, assim, são uma mistura de duende com goblins. Já uma outra ramificação dessa espécie, eu chamo de Groels, né? Que são uns goblins um pouco maiores, mais corpulentos, parecidos mais com os orcs do Senhor dos Anéis. Ah, então são seres grandes, volumosos, é isso? Isso. Os goblins são Diferentes. pequenininhos. Os goblins eles têm mais ou menos 1 metro e meio. Os Groels, eles já são maiores, já chegam. Eles podem variar de 1 metro e meio até 2 metros de altura. Eles são bem fortes. Ah, entendi. Bom, a gente tem essa travessia, né, nessa floresta chamada Mir-Ar. Significa o que, Mir-Ar? Mirhar. Mirhar significa floresta do meio. Floresta do Meio. E essa floresta é um lugar amaldiçoado por lendas antigas, onde sombras têm vontade própria e monstros sussurram nomes humanos. Essa questão das lendas é ótima também. Você inseriu alguma lenda
real barra fictícia? Você menciona alguma lenda aqui na tua história ou ela passa só por alto? A história em si, ela já é carregada de lendas próprias dela, né? Que eu desenvolvi para a história, né? Porque se você está lidando com um mundo onde nós já estamos na terceira era e houveram duas eras anteriores, é claro que muita coisa num passado muito longínquo hoje é chamado de mito, né? É tratado como uma lenda, né? Os leitores vão descobrir o que é lenda e o que é real. Você vai ver muita coisa baseada, né, em lendas antigas, enraizadas aí na cultura europeia, nos celtas. Então você vai ter bastante coisa, você vai ver que as criaturas, elas carregam muito dessas lendas europeias, lendas nórdicas. Então eu acho que para quem gosta, vai conseguir identificar esse tipo de lenda também dentro do livro. Muito bem. E aí o autor diz que enquanto esse grupo tenta sobreviver à emboscada de goblinoides saqueadores e criaturas que jamais deveriam existir, forças muito mais antigas despertam sob as raízes da floresta, ou seja, um legado esquecido, selado por uma profecia perdida, começa a se mover. E o destino daqueles 5 viajantes pode decidir o futuro de todo o mundo. Entre aço, sangue, segredos, uma nova saga épica está prestes a começar. Tem 2 coisas aí na tua história que eu tô curiosa. Primeiro, a espada da capa do seu livro parece ter uma simbologia muito forte e ela não é muito mencionada na tua sinopse. O que ela representa na tua trilogia? A espada, se você olhar no livro, né, ela está quebrada, né? Ela está quebrada. E isso, toda a história, ela gira em torno dessa espada. Eu quis deixar isso em segredo para ser uma coisa que os leitores vão encontrar no meio da história, né? Mas tudo gira em torno dessa espada, a Ardiel. A Ardiel, ela é uma espada ligada aos elfos, é uma espada élfica, forjada no início da civilização élfica. Então, ela é muito antiga, muito antiga. Ela é um objeto sagrado. Imagine que, para algumas religiões, né, a gente tem aí o Santo Graal como tendo um objeto sagrado, ali, de imenso poder. Para os elfos, Ardiel é a mesma coisa. Ele é um objeto sagrado, ela é uma espada sagrada, né? E, pelo que conta a história, indestrutível. Mas ela está quebrada. Então, alguma coisa aconteceu, né? Sem spoiler. Não pode spoiler. E a Spoiler, outra, né? a outra coisa que eu ia te perguntar é o seguinte: figura feminina na tua história. Você insere alguma mulher, algum romance, alguma figura feminina que vá dar um toque de cereja na tua história ou não? Sim, sim, tem. A partir do capítulo 14, vocês vão conhecer a Diana, que ela vai ter uma participação muito importante, mas no segundo livro, né? Mas tem um arco todo, né, nesse primeiro livro dela, com o personagem Manji, né, de romance. Eles acabam se conhecendo ali num determinado momento, né? E ela é uma personagem bem, bem importante, né? Que vai ter uma importância muito grande no segundo livro. Outra personagem que eu não quero dar spoiler porque essa vai ser muito legal é a vampira Aleska. Guardem esse nome. Ela é uma personagem que todo mundo
que leu, adorou e falou: caramba, mas e aí, como é que ela vai ter uma continuação, uma participação maior no segundo livro? Sim, ela vai ter uma participação maior, não vou dar spoilers, mas ela é uma personagem importantíssima também, e muita gente vai gostar muito dessa personagem. Muito bem. O segundo volume você falou que já está produzindo, é isso? Isso. Você vai, nesse segundo volume, por exemplo, colocar, já que já temos figuras femininas que vão sair desse primeiro e continuar no segundo, você pretende colocar cenas explícitas de violência, já que a gente está falando de mulheres numa época medieval, no meio de um monte de mercenário. Isso vai acontecer ou não? Eu assim como o Tolkien, né, que é minha inspiração, a gente tem que pegar também a questão de você contar uma história para todos, para a família, né? A gente tem essa preocupação assim de contar uma história para a família. É claro que durante toda a história, muitos combates, muitas cenas violentas, inclusive incluindo a vampiralesca, acontecem ali, são brutais, né? Vocês vão ver logo no primeiro livro que tem algumas cenas de violência muito brutais. O que a gente não tem no livro são cenas brutais envolvendo situações sexuais. Isso eu deixei de fora do livro. Então você tem ali, que acontecem combates, nós temos personagens extremamente, vamos dizer assim, maldosos, assim, para o lado do mal mesmo, que eles fazem coisas horríveis. Então você vai ver esse tipo de coisa, mas cenas muito impactantes, assim, uma coisa muito traumática, você não vai ter no livro, né? Que é como acontece no Senhor dos Anéis. A gente tenta trazer o livro para a maior quantidade de pessoas e principalmente para que as famílias se sintam seguras em deixar os seus filhos poderem ler, né? Isso é muito importante. Aliás, qual é a faixa etária da tua história? 12 anos. Os leitores de 12 anos já podem começar a ler, que não tem problema nenhum. 12 anos, tá, gente? Faixa etária do livro do nosso escritor. Lembrando que ele também pretende estar na Bienal, ano que vem em São Paulo. Programem-se, leitores e escritores, para que a gente possa se encontrar lá. Rogério, qual é o seu arroba? Você pode procurar o @tron_horn no TikTok. E Tron Horn, só separado que você vai me encontrar lá no Instagram, né? Ó, gente, Tronhor tá aí no TikTok e no Instagram, fala de novo. Tron Horn mesmo. Tá. Se você colocar Tron Horn, você vai Tronhor. achar, porque não tem outro Tron Horn lá. Você escreveu Tron Horn, de qualquer jeito você encontra na minha rede social, não tem erro. Muito bem, coloquei aí para vocês o arroba dele, o link, tá? Vou deixar para vocês o meu Instagram, porque eu vou marcar o escritor também lá no meu arroba, então já segue. Não deixem de se inscrever aqui no canal para vocês acompanharem as entrevistas. E não se esqueçam, deem livros nesse Natal de escritores nacionais, principalmente os independentes. Rogério tá aí com o primeiro volume de uma trilogia incrível. Vocês começaram a conhecer os personagens, a trama, então deem de presente. Comprem um e-book, comprem um livro físico, manda direct para ele. Você consegue comprar, vender autografado o teu exemplar, né? O meu exemplar, infelizmente, não, porque ele tá vindo, ele vai direto da Wiclap, Da né? Então ele já Wiclap. vem direto lá. Mas eu autografo para quem quiser, né? A gente precisa marcar, vou marcar aí na Bienal, quem já tem o livro, quiser autografar, eu autografo com todo prazer lá na Bienal. Maravilha. Então, ó, livro digital, livro físico, direct do autor, são N possibilidades.
vocês conhecerem o livro e a trama do nosso escritor. Fechou? Rogério, querido, parabéns por esse trabalho. Que o segundo volume venha cheio de ação e personagens incríveis. Que você não pare de escrever e volte sempre que você quiser. Obrigada, tá? Eu agradeço a oportunidade do Livro Nome Livro. Vocês são sensacionais. Eu adorei aqui a nossa resenha aqui, né? Adorei, foi muito bom. E pretendo voltar aí com o livro 2. Muito obrigado mesmo. Maravilha. E vamos nos ver na Bienal, se Deus quiser, hein? Com certeza. Com certeza. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu. Teve uma galera que assistiu. Muito obrigada, vocês foram demais. Hoje a gente tem entrevista até as 10 da noite e eu volto já já com mais bate-papo literário. Beijo, beijo, Rogério. Obrigada. Um abraço, galera. Valeu.